Graça e paz, povo de Deus, coisa boa estar falando com vocês. Eu estou aqui no nosso Montecast e eu quero trazer a palavra que foi ministrada no domingo, celebração da ceia. Nós falamos sobre Gálatas capítulo 5, do 16 ao 25, sobre fruto do Espírito. E eu quero que você leia comigo, a partir do versículo 16 de Gálatas, que o Senhor tem algo poderoso para ser liberado sobre a tua vida. Olha o que diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez e orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Meu Deus, amados, é muito poderoso. Essa versão que eu acabei de ler para você é a versão NVI. Agora eu pergunto para você: quem está habitando em você? Uma pergunta muito interessante. Se as pessoas não ouvissem uma palavra sequer da tua boca, elas te reconheceriam como alguém que tem a vida transformada pelo Senhor Jesus? Apenas olhando para a tua vida, elas veriam o fruto do Senhor, o fruto do Espírito sobre você? Porque é muito interessante essa palavra. Por quê? Amados, nós vivemos um tempo onde o cristianismo, ele é muito falado, mas ele não é visto. A gente vê palavras, slogan, né? O pessoal colocando em camiseta, em rede social, adesivo no carro. Só que quando nós olhamos para o caráter, para as atitudes dessas pessoas, nós encontramos algo muito distante de Cristo. E qual que é a verdade? A verdade é que muitos afirmam que estão cheios do Espírito Santo, mas explodem de raiva na primeira contrariedade. A contrariou, pronto, já explode, já fala um monte de coisa. A gente até canta, né? Senhor, nós te amamos, Jesus, eu te amo, tu é lindo. Só que a gente não consegue amar o nosso próximo. A gente até posta versículos lindos, só que a gente não pratica o que esses versículos estão ensinando. E o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Gálatas, ele não escreve para ateus, ele está falando para cristãos, pessoas que vão na igreja. E eu não estou falando aqui que é a igreja católica, a igreja evangélica, A, o B, o C. Não. Ei, Jesus não é religião. Jesus não é igreja nenhuma. Guarda isso. Amados, a tua vida, ela não pode ser governada pela tua carne. Ela tem que ser governada pelo Espírito. Da mesma forma que uma manga, quando você olha para uma manga, você vê que ela veio de um pé de manga. A árvore é reconhecida pelos seus frutos. Eu e você somos conhecidos não pelo que a gente fala, mas pelo que a gente manifesta. Porque o verdadeiro teste espiritual não é eu ir à igreja, ou como eu falo de Deus de forma eloquente. Não é as atividades religiosas que eu estou desempenhando, eu estou fazendo um monte de coisa. Não é isso. A questão é que quem realmente tem a sua vida governada pelo Espírito, você vê a diferença. E aqueles que são governados pela carne também. O fruto do Espírito não é um conjunto, amados, de boas ações que a gente consegue fabricar. É a vida de Cristo crescendo e se tornando visível aqui, em mim, em você.
Amados, isso aqui é muito poderoso, porque se não existe fruto, não adianta tentar maquiar o meu comportamento, eu vou tentar fingir, é preciso mudar a raiz. Existem 4 formas de se relacionar com Deus, e Paulo, quando ele leva isso, ele traz uma reflexão muito profunda, que não basta só dizer que a gente tem Deus, é preciso analisar como a gente se relaciona com Ele. E eu quero trazer 4 padrões muito comuns. O primeiro deles, amados, é que a vida de Deus, quando nós falamos vida de Deus, são aqueles que buscam só benefício. Você já viu isso muitas vezes. Tem gente que se aproxima de Deus só para receber algo do Senhor. Por que eu quero proteção, eu quero cura, eu quero prosperidade, eu quero restaurar o meu casamento, eu quero um livramento do Senhor. Ora, canta, pede, ora fervorosamente, faz campanhas. Só que na verdade o centro é ela mesma. Sabe aquele filho que vai na casa do pai porque está precisando de dinheiro? Chega, adula o pai, faz um monte de coisa para o pai, porque, e aí, o senhor tem um dinheirinho para me emprestar? João 6, versículo 26 está falando: vocês não estão me procurando porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram os pão e se fartaram. Amados, isso é muito sério, isso é o que a gente está vivendo hoje. E infelizmente, muitos hoje os cultos se tornaram tipo como se fosse um supermercado. Entende isso? É um supermercado espiritual. Deus é apresentado ali como um distribuidor de bênção. Essa relação utilitarista, ela é muito fraca, ela é muito frágil. Sabe por quê? Porque quando a bênção não vem, a fé daquela pessoa desmorona, porque ela está movida ali pelo que Deus tem, não pelo que Deus é. E tem aqueles que têm muito conhecimento, que é a vida sobre Deus, tem muito conhecimento, mas tem pouca prática. São pessoas que sabem muito sobre Deus, falam de capítulos e versículos, eles lêem um capítulo sem errar nada, lê um monte de livro, conhece todas as doutrinas, mas esse conhecimento não muda a atitude dela, não muda o coração dela. Elas falam de amor, o amor de Deus, mas ela não ama o próximo. Elas falam tão bonito, de forma tão profunda dentro da palavra sobre perdão, mas não perdoam. Ei, Tiago 1,22, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvinte, porque você está se enganando. Existe crente que é especialista em teologia, só que é analfabeto em amor. Já viu isso? Analfabeto em amor. Conhecimento sem prática não transforma ninguém, só gera orgulho espiritual e muita hipocrisia, que é o que a gente vê hoje. A terceira forma de se relacionar com Deus é a vida para Deus. Amados, você que está me assistindo já viu gente que faz um monte de coisa, vive ocupado na obra de Deus, só que ela não tem tempo para estar com Deus. Lembra de Marta e Maria? Marta se preocupando em servir, em cozinhar, em arrumar casa, né? Enquanto Maria se assenta ali aos pés do Senhor e ouve Ele de forma maravilhada. E Marta muito indignada: Senhor, tu não te importas que ela não me ajuda? Tipo, Senhor, você não está vendo que eu estou trabalhando muito, ela não está fazendo nada? E Jesus fala, versículo 41 e 42 de Lucas 10: Marta, Marta, você está muito preocupada, inquieta com muitas coisas, apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Amados, então guarda isso. Você sabia que é possível morrer trabalhando na igreja sem nunca ter conhecido o Deus da igreja? É isso que o ativismo faz. Ativismo religioso, ele não substitui a intimidade espiritual. Servir sem comunhão gera, sabe o quê? Cansaço, orgulho e frustração. Por que você acha que tem uma galera aí que está decepcionada com a igreja, que não quer nem saber? Por causa dessas coisas. Falou, quanto mais você fizer para Deus, mais você vai ser reconhecido. Ei, Deus não está interessado em performance. Deus quer filhos convictos de quem são nele. Eu estou falando isso aqui com muita frequência. Tem gente que acha que é fazer muita coisa. Ei, é mais importante estar com Jesus do que fazer para Jesus. Guardou essa? Tem gente que está morrendo de trabalhar na igreja, mas
conhecimento do Deus verdadeiro dessa igreja que ele trabalha tanto, que ela trabalha tanto, não conhece. Acha que isso vai substituir intimidade? Nunca. E o quarto relacionamento, que é a parte correta, que é a vida com Deus, o verdadeiro evangelho, guarda isso, é entender que o maior presente não é o que Deus dá, mas é Ele mesmo. Deus é o paraíso. Ele é mais importante do que as bênçãos que Ele tem para dar. Coloca isso no teu coração. Andar lado a lado com o Senhor, ouvir a sua voz, viver em comunhão todos os dias com Ele, isso sim é bênção. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, Deus andava com Adão e Eva no jardim. Amados, Deus é que era o paraíso daquele jardim. No Evangelho de João capítulo 15, versículo 4, o Senhor Jesus declarou: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Sabe, amado, o cristianismo de verdade, genuíno, não é religião, é relacionamento, não é um conjunto de regras, é comunhão com o Pai. Quem vive com o Pai não precisa se esforçar para parecer espiritual. O próprio Espírito produz um fruto visível. Você olha nos olhos da pessoa, você vai ver que ela tem algo poderoso dentro dela, uma chama ardente sobre ela. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo agindo nela, sabe? E isso é muito importante, amados, porque o que a gente mais tem hoje são pessoas fingindo quem são. Elas criaram um personagem, colocou uma máscara para poder mostrar que elas são crentes de verdade, só que elas não são. Elas estão se enganando, porque elas conhecem a palavra, mas não praticam. Guarda isso, meu irmão, minha irmã em Cristo. O fruto é resultado, ele não é esforço. Uma árvore não se esforça para dar fruto, é o resultado natural de estar ali bem nutrida, sabe, numa terra fértil. É isso que faz produzir o fruto. Da mesma forma, um cristão que permanece na videira, que é Cristo, ele vai frutificar de forma natural. Sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus declarou isso. João capítulo 15, versículo 5. Salmo 1, versículo 3 diz que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Já pensou uma árvore do lado de um rio? As raízes dela alcança aquele rio que está em constante movimento. Amados, ela nunca vai murchar, porque ela está conectada no rio. Da mesma forma que uma pessoa não vai murchar porque ela está conectada no Senhor, suas raízes estão aprofundadas nele, está recebendo a essência dele, não tem como ser diferente. Quer ver uma coisa que as pessoas confundem muito? Personalidade e fruto do Espírito. Sabia? Temperamento, né? A pessoa é tão calma. Nossa, você viu como fulano é mansa? Amados, uma pessoa calma, ela não é necessariamente mansa no espírito. Ela pode apenas estar evitando conflito. Da mesma forma que alguém que é muito disciplinado, parece que tem domínio próprio. Não. Eu quero ver diante de uma situação que faça com que ela exploda, principalmente debaixo de uma pressão, debaixo de uma tentação. Olha Pedro, por exemplo. Pedro era explosivo, né? Só que lá em Atos 2, ele prega de uma forma poderosa, cheio do Espírito, com ousadia e com mansidão. O que você acha que era aquilo? Aquilo não tinha como fingir, aquilo ali era a ação transformadora do Espírito. O fruto, amados, é único, é simétrico. Não tem como falar assim, eu vou desenvolver a alegria, ou o amor, ou a mansidão. É como se fosse uma pocã ou uma tangerina. Ela não tem vários gominhos, não tem como cada gominho daquilo lá se desenvolver de forma diferente. Não tem como. Eles crescem de forma ali igual, todos eles, da mesma forma que não fala frutos, fala fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito com um conjunto de atributos. Isso é muito poderoso. Eu espero que essa palavra ela venha sobre o teu coração, principalmente para você avaliar quem é você no Senhor. O fruto, amados, é único, o fruto é simétrico. Paulo usa fruto no singular, mostrando que o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, eles crescem junto.
quando um só aspecto é visível e outros não, isso é esforço humano, isso não é ação do Espírito. Quer ver? Qual que é o nosso alvo? O alvo é Cristo, não qualidades isoladas. Jesus, ele não tinha só uma característica, ele tinha todas as características. Jesus tinha todos os atributos do Espírito. O objetivo, amados, do fruto é nos tornar semelhante a Cristo. Jesus manifestava ali todos os... O alvo é Cristo, não qualidades isoladas. O objetivo do fruto é nos tornar semelhante a Cristo. Jesus, ele manifestava todos os aspectos do fruto de forma perfeita. Só que tem muita gente que está confundindo educação com carisma. Já sabia disso? Temperamento com espiritualidade, né? Mas o fruto verdadeiro, ele é sobrenatural. A vida de Cristo, ela exala, ela não consegue maquiar o comportamento. Quer ver? Quando você vê, por exemplo, Estevão ali sendo apedrejado, que ele fala assim: Senhor, perdoa eles. Aquilo ali não tinha como ser maquiado. Aquilo ali era a ação transformadora do Espírito. Por isso que eu e você, meu irmão, minha irmã em Cristo, nós precisamos resolver esse conflito dentro de nós. Carne versus Espírito. A gente precisa. Por quê? Porque a carne, ela milita, ela luta, ela batalha contra o Espírito. Dentro de nós existem dois caminhos. A carne busca sempre o prazer imediato, como orgulho, independência. E o que o Espírito busca? Santidade, humildade, dependência de Deus. Sabe? É como se fosse dois lobos. Vence aquele que você alimentar. Quer ver? Medita depois lá em Romanos capítulo 8, do 5 ao 8. Quem vive segundo a carne não consegue agradar a Deus. Nós vivemos tentando vencer a carne com a força de vontade, mas só o Espírito, ele pode mortificar essa natureza caída e alimentar a carne com o pecado e esperar fruto espiritual. É como plantar tipo espinho e querer colher uva. Então, amados, o fruto do Espírito é Cristo sendo formado em nós. Pegou essa? Medita depois Gálatas 5, 22 ao 23. Fala do amor, da alegria, da paciência, da paz, da mansidão, do domínio próprio. Porque essa é a origem. Não é fruto de disciplina humana, mas da presença do Espírito Santo. Por exemplo, você lembra de José do Egito? Amados, ele foi injustiçado. Só que ele demonstra amor, e ele demonstra paciência e fidelidade. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava nele. Você pode ler Gênesis capítulo 39 e capítulo 41. Amados, olha o que aquele homem vivenciou. Se ele não tivesse uma ação transformadora do Espírito Santo, quando os irmãos dele chegassem, ele mataria eles imediatamente. Você sabe o que é realmente amor? É mais que sentimento. Ah, eu amo. Você ama nada, você nem sabe o que é amor. Amor é muito mais que sentimento, é se sacrificar pelo bem do outro, inclusive de inimigos. E alegria não é essa felicidade superficial que a gente está vendo. Não, é contentamento inabalável mesmo na dor. E paz? Paz e tranquilidade não depende de circunstância, é da confiança em Deus. Paciência, a capacidade de suportar processos e falhas sem perder a fé. E o domínio próprio, pastor? Amados, por incrível que pareça, não é esse autocontrole psicológico, né? Como é que eles falam? É inteligência emocional. Não é esse autocontrole psicológico, não, mas poder espiritual para vencer impulsos e principalmente pecados. A manifestação do fruto, ele impacta o mundo ao nosso redor. Guarda isso no teu coração, meu irmão, minha irmã em Cristo. Mateus capítulo 5, do 14 ao 16, diz que eu e você somos luz do mundo. O mundo vê as nossas obras e glorifica a Deus. Uma árvore não come do próprio fruto, ela alimenta os outros. Guarda isso, isso é muito poderoso.
O fruto manifesta ações que transformam o ambiente. O mundo não é atraído pelos nossos discursos. Você pode falar bem do jeito que for, mas por uma vida que exala o perfume de Cristo. O fruto do Espírito é o evangelismo mais poderoso que existe. A tua vida é o sermão mais poderoso que existe. Então, eu pergunto para você, para a gente concluir: você é realmente cristão? Quem está habitando e governando a tua vida? Porque se a carne dormir... Para a gente concluir aqui, amados, a pergunta final aqui para você: você é realmente cristão? Então quem está habitando aí, governando a tua vida? Se a carne está dominando, qual que é o destino? Destruição. Se o Espírito está governando, Cristo é formado em você e o fruto é inevitável. Então eu chamo você hoje, meu irmão, minha irmã em Cristo, a reter a palavra, a guardar no coração para poder frutificar, permanecendo na videira, porque sem Cristo não existe fruto. Ser cheio do Espírito é Ele gerando em nós. Ser cheio do Espírito, conforme Efésios capítulo 5, 18, é Ele quem gera fruto. Então, para a sua vida hoje, se pergunte: peraí, a minha mudança é fruto do Espírito ou do meu esforço humano? Troque a religiosidade vazia por intimidade com Deus. Mais quarto secreto e menos ativismo. Alimente o Espírito com oração, com palavra, com comunhão com os irmãos. Examine frutos específicos. Amados, eu estou amando quem me feriu, aquele que me magoou. Eu tenho paz em meio a uma crise. Eu estou vencendo impulsos pela graça de Deus. É algo que a gente precisa refletir. Quando isso acontece, nós deixamos de apenas falar de Jesus e passamos a exalar o perfume de Cristo, sendo cartas vivas, lida por todo mundo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quem está habitando em você? Senhor, eu reconheço, Pai Santo, que muitas vezes a gente fala de nós mesmos. Muitas vezes, Senhor, nós somos orgulhosos e soberbos e deixamos de olhar para a Tua essência. Somos enganados, Pai, pela nossa mente, pelo desejo do nosso coração, porque por muitas vezes nós fomos ensinados que a gente tinha que fazer muito para poder ser aceito. E isso é um engano. Nos ensina, Senhor, a estar como Maria ali, aos pés do Senhor, maravilhados pela Tua presença. Que nós possamos, Senhor, estar conectado com raízes aprofundadas verdadeiramente no Senhor, para que a gente possa transformar o mundo ao nosso redor pelos frutos desse enraizamento, dessa conexão verdadeira com o Senhor em intimidade. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã em Cristo, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a obra das tuas mãos, e eu quero que você reflita sobre isso. E aí, você é de verdade? A mudança que existe aí dentro de você é uma mudança verdadeira, ou você está usando estratégias humanas, você está usando temperamento humano para maquiar quem você deveria realmente ser de verdade? Deus abençoe a todos.